Oi, oi, eu me chamo Vitor e eu vou apresentar o projeto Patrimônio juntamente com a Vitória. E, bom, esse projeto foi desenvolvido para a Secretaria da Saúde do Distrito Federal, mas as outras secretarias também podem se beneficiar do sistema, outros órgãos e outras entidades, se precisarem gerir bens patrimoniais de uma forma eficiente e também automatizada, que é o nosso objetivo. Bom, hoje esse controle na Secretaria da Saúde, ele é feito bem manual, bem precário assim. Eles usam planilhas, Excel, Google Sheets, todas essas coisas que geram erros, retrabalho, perda de informações e bastante dificuldade no cálculo da depreciação do bem, né? O nosso projeto ele resolve exatamente isso, com uma solução que traz rastreabilidade, automação e o controle. Ah, O nosso objetivo aqui é automatizar o cadastro, o rastreamento via QR Code e o cálculo da depreciação do bem. As funcionalidades são cadastrar bens patrimoniais, constar informações por QR Code, calcular automaticamente a depreciação, gerar relatório simples e fazer o controle dos usuários, como com perfis de gestor, operacional e auditor. Um adendo aqui sobre a fórmula da depreciação, ela não está 100% precisa, porque a secretaria não retornou para a gente as informações que a gente precisava, mas a gente sabe que eles consideram três pontos para fazer o cálculo, que é o ano da compra do bem, o ano atual, por exemplo, 2025, e o ano da perda do bem, né? E com isso a gente usou uma fórmula bem provisória só para validar o funcionamento dentro do sistema. Durante o desenvolvimento, nós levantamos alguns requisitos. Os funcionais são eles: os cadastros de bens, a consulta por QR Code, gestão de depreciação do bem e os relatórios. Os relatórios sobre os bens, né, de onde ele está, como é que ele está, quem cadastrou, enfim, vai aparecer todas as coisas nos relatórios. E os não funcionais, que é a segurança com Firebase Auth, o desempenho com Next.js, o SSR e SSG, e o armazenamento seguro com Firestone e o Firestone Firebase Storage. Isso. Bom, a arquitetura é bem simples e bastante escalável. O Next.js faz tanto o front quanto as rotas de API, e o Firebase cuida do banco de dados, da autenticação e do armazenamento dos dados. O front foi desenvolvido como uma prova de conceito, é o sistema POC, Proof of Concept, apenas para validar mesmo. O nosso foco principal da apresentação de hoje é mais mostrar o back-end. O sistema é baseado em quatro entidades: bem patrimonial, usuário com perfis específicos, a depreciação e movimentação dos bens. Então, o usuário acessa o Next.js, que conversa com as APIs internas e interage com o Firebase. As tecnologias que usamos foram o Next.js com o React SSR e o SSG, o Tailwind CSS para estilizar, o React Hook Form para criar os formulários automaticamente, o QR Code React para gerar os QR Codes, cada bem que é cadastrado. No back usamos o FastAPI para o framework assíncrono do Python, o Vicorn, o ASGI, o server, o Firebase Admin SDK para as APIs terem permissões administrativas. E é isso. Olá, pessoal. Aqui eu vou apresentar a demonstração prática do nosso projeto, o projeto de patrimônios, uma solução para o controle de cálculo de depreciação de bens usando QR Code e um back-end em Fast API. O foco foi construir uma API bem estruturada e com um front-end mais simples, para conseguirmos demonstrar as funcionalidades principais. Aqui, começando, nós vamos para a parte dos docs do endpoint da Fast API. Antes de começar, eu quero mostrar os docs automáticos da API gerados pelo próprio Fast API. Dentro desses documentos, principalmente dos esquemas, a gente pode ver que
tem uma grande semelhança com com os diagramas de classe que a gente demonstrou na primeira parte do nosso projeto. Então, eles lembram bastante, foram linkados. Só uma demonstração rápida aqui. Passando para a nossa parte funcional do sistema, nós vamos primeiro apresentar aqui a tela de login. Nossa tela de login faz uma busca direta no Firestore e é uma autenticação simplificada, feita propositalmente para agilizar o desenvolvimento do front e focar nas construções das APIs. Então, a gente focou numa coisa mais simples. Tendo você já logado esse usuário, a gente passa para a parte do cadastro desse patrimônio. O cadastro está funcional aqui na API. Podemos testar direto pelo FastAPI e pelo Firebase. Isso reforça que o back-end está mais robusto e que o front do que o front nesse ponto. Então aqui eu estou simulando para vocês o cadastro. E passando para a próxima parte, a gente vai para a nossa leitura do QR Code. Cada patrimônio cadastrado gera um QR Code que carrega o ID do bem. Ao escanear esse código, fazemos uma requisição do endpoint, get, ID, que traz todos os dados desse patrimônio. Aqui vai ser demonstrado a parte de ler esse QR Code que a gente já gerou. E aqui a gente pode ver que ele já traz todos os dados do nosso bem, então ele está funcional. Desde a parte do nome do bem, a parte do cálculo da depreciação. E já começando essa parte do cálculo da depreciação, aqui mostramos como a API vai calcular automaticamente a depreciação desse bem. O cálculo vai considerar o valor de aquisição, a vida útil, o tempo decorrido desde que teve a aquisição desse bem. Então, ele vai ser calculado por 3 valores. No fim da nossa demonstração, temos a listagem dos patrimônios. E aqui na listagem de todos os patrimônios cadastrados, trazendo informações como o ID, o nome, a descrição, o valor, o QR Code e os dados da depreciação. Então, todos os dados do seu bem são listados nessa parte. E ele copia também a questão do seu QR Code para você poder ler ou compartilhar ele depois. Passando para a nossa próxima parte do projeto, é a questão dos desafios e aprendizados. Os nossos maiores desafios, um dos maiores desafios que foi enfrentado foi integrar o FastAPI com o Firebase, principalmente lidando com autenticação, estrutura de dados, não relacional e performance. A outra parte foi gerar e consumir QR Codes, também foi uma etapa que exigiu bastante, porque são QR Codes que a gente quer coisas reais. A gente precisava de bastante cuidado para garantir que eles fossem úteis na operação. E aprendemos muito de boas práticas da API, modelagem, integração e também sobre priorizar funcionalidades dentro do prazo, para as funcionalidades que são mais valorizadas pelo cliente. E os nossos próximos passos, nós levantamos algumas funcionalidades futuras, como os relatórios em PDF, os dashboards com gráfico, as notificações e principalmente a parte dos dashboards, que a gente pensa que será uma funcionalidade muito mais utilizada pelo cliente. E esse foi o nosso projeto. Muito obrigada.